Olá, pessoal. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês, a partir de um exemplo, de um projetinho, como que nós definimos as faixas de registros, como que a gente faz o mapeamento Modbus, utilizando as faixas 0x, 1x, 3x e 4x. E quais as funções de leitura e escrita que a gente vai empregar em cada uma dessas faixas. Nós vamos utilizar o simulador, vamos ligar com o supervisório, vamos configurar todos os drivers de comunicação e no outro vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós faremos todas essas comunicações apenas utilizando o Holding Register, tá? Então, nessa eu vou mostrar na prática como que a gente faz o mapeamento tudo discreto, separado, e numa outra somente utilizando o Holding Register. Para isso, vamos utilizar esse exemplo que aparece aqui, que é o exercício da furadeira pica-pau, que a gente resolve na parte de CLP, né? Então, primeiro de tudo, vamos definir o que são os pontos discretos que nós vamos monitorar, né? Aqueles pontos que eu quero saber se estão ligados ou desligados. Por exemplo, nesse exemplo aí da furadeira, nesse exercício da furadeira, as entradas digitais eu vou querer monitorá-las, né? Quais são? Se o pulsador de start foi pressionado, fim de curso 1, fim de curso 2, fim de curso 3, 4, o stop, o reset e o inversor. Nesse exercício, nós vamos imaginar que o mandril vai girar, comandado por aquele motor lá através de um inversor de frequência, né? Então, o PLC vai enviar um sinal para esse inversor de frequência, né? Um sinal de 0 a 10 volts, por exemplo, e ele vai variar a sua rotação do mínimo até o máximo. Isso a gente está fazendo só para poder utilizar o Holding Register, tá? Na prática, é claro, isso daí pode ser diferente. Nós temos aqui como um ponto de saída um sinal para o inversor, que vai habilitar o inversor, né? Uma vez que eu aciono esse sinal, o inversor vai ser ligado, e aí depois eu jogo a referência de velocidade, e aí o motor começa a girar. Então nós vamos ter o SW1, que é uma solenoide para avançar rapidamente, SW2, que vai avançar lentamente, e o SW3, que é um solenoide que vai fazer com que o cilindro, né, recue do mandril. Bom, então nós temos aqui em azul os tags ou simbólicos. Em preto é o endereço lógico do PLC, que está lá no cartão de entrada e o cartão de saída do PLC. Tá? As entradas e as saídas. Lembrando, saída é tudo aquilo que, quando eu acionar, vai fornecer algum tipo de energia no meu sistema. Legal. A partir daí, pessoal, nós vamos agora definir também quais são os pontos que eu vou monitorar, né, que expressam valores, né? Por exemplo, o display de contagem, o display de passos da máquina e a velocidade do motor. Então, isso daí são valores que eu vou querer ler dessa minha furadeira. Em que velocidade que esse motor do mandril está girando, a quantidade de peças produzidas e também em qual passo que a minha máquina está. Esse display de passo depois a gente vai usar no supervisório para rotular e informar para o operador, né, que estiver olhando lá para a tela do supervisório, o que está acontecendo na máquina. Legal. Imaginando também que essa velocidade do motor vai estar alocada numa memória lá no CLP, eu chamei aqui de memória 10, né? O display de contagem na memória 20 e o passo da máquina na memória Word 30. Igualmente, nós vamos poder também alterar a velocidade desse motor. Então eu estou imaginando aí a memória MW40, tá? E aqui nós temos também, em azul, os
simbólicos, né? Os tags que a gente está utilizando nesse exemplo. Continuando. Então, nós vamos agora dividir todos esses pontos em 4 faixas, tá? Essa primeira faixa aqui, essa primeira faixa vai ser a faixa input status. A segunda faixa vai ser a faixa do coils. A terceira faixa, input register. E a quarta faixa, holding register. Vamos selecioná-las aqui. Primeira faixa, input status. Lembrando, input status é tudo aquilo que é aquela faixa de registro que vão estar todos aqueles sinais que eu desejo monitorar o status deles, né? Ligado, desligado. São sinais digitais, né? Que eu quero saber se estão ligados ou desligados. Nesse exemplo, só tem ponto de entrada do PLC, mas pode ser uma memória interna do PLC também. Depois nós temos os coils. O que são os coils? São todos aqueles pontos que eu desejo comandar, né? É um comando que vai sair do supervisório ou da IHM até o meu equipamento, até o meu device, né? É tudo aquilo que eu quero comandar do tipo liga e desliga. Nesse exemplo, são sinais que eu vou enviar para o PLC e, de alguma forma, o PLC, uma vez estando em remoto, né, ele poderá ligar manualmente esses sinais aí. Não é comum a gente acionar direto o ponto de saída, né, porque senão isso daí entraria em conflito com o ladder, com o programa aplicativo do PLC. Aqui, para título de exemplo, eu separei esses 4 pontos só para realmente exemplificar, tá? Eu tenho aqui também inputs coils, né? Já falamos, e agora o input register. O input register são aqueles valores que eu quero ler do meu equipamento. Aqui no caso M10, M20, M30. É quando eu quero ler alguma variável que está lá dentro do meu PLC. Pode ser uma leitura que ele esteja fazendo através de um cartão de entrada analógica, ou pode ser uma memória interna do PLC que ele está contabilizando alguma coisa, como é o caso aí agora, ele está contando as peças, né? E eu tenho também o holding register. Holding register é quando a gente quer escrever em algum registrador do CLP, em alguma memória. Por exemplo, um set point. Temperatura de um forno, a velocidade de uma esteira. Aqui no caso, a velocidade de giro do mandril. Tá? Só para exemplificar o uso do holding register. Então, as quatro faixas, né, que a gente vai utilizar são essas: o input status, coil, input register e holding register. Bacana. Aí estão todas as faixas, né? A primeira faixa, pessoal, é a faixa chamada 1x, input status. Por quê? Esse 1x significa 10.000 e alguma coisa. A segunda faixa, a faixa coils, que é a faixa 0x, começa a partir de 0 em diante, até antes de 10.000. A faixa input register é conhecida como faixa 3x, isto é, 30.000 em diante. E a faixa holding register é chamada faixa 40.000 em diante, 4x. Né? Então, nós fizemos aí o mapeamento. O start corresponde ao ponto 00 e ao endereço Modbus 10.001. O fim de curso 1 é o ponto 01, 10.002 e assim sucessivamente, tá? Isso daí é chamado de mapeamento Modbus. E esse mapeamento está feito no PLC, tá? Continuando, para cada um desses mapeamentos, pessoal, nós vamos utilizar essas funções de acordo com o protocolo Modbus.
né? O protocolo Modbus é um protocolo da camada de aplicação, de acordo com o modelo OSI lá. E nós vamos utilizar as funções mais comuns, né? É a função 2, a função 1, 5, a 15, a 4 e a 3. A 6 e a 16 também. Eu peguei essa figura do documento de referência do protocolo Modbus e a última coluna ela é o capítulo onde aparece a descrição detalhada de cada uma dessas funções. Vocês podem pegar isso daí da internet, né? E vocês podem acompanhar. Legal. Bom, para tudo isso, pessoal, agora a gente vem aqui para a planilha de comunicação do supervisório, né? Cada supervisório vai ter um jeito de configurar, né? Aqui no Windows Soft ou no Aviva, o jeitão é o mesmo. Bom, o que está do lado direito é o mapeamento no PLC, que a gente acabou de ver. E agora nós temos aqui essa planilha. Essa primeira planilha, ela é a nossa planilha input status, tá? Então observa que nós temos aqui nela o header, né? O que é esse cabeçalho? É o valor inicial. Nós estamos falando da faixa 1x ou 10.000. E na coluna address a gente coloca os endereços dos registradores. Só que eu não preencho 10.001. Eu coloco apenas o número 1, 2, 3, 4 até 8. Que vai equivaler a 10.001, 10.002, porque lá em cima já tem um 1x, que é 10.000. Então, eu vou somar com 1, vai dar 10.001, 10.002 e assim por diante. E do lado esquerdo, nós temos o tag name, no supervisório, os tags que vão receber esses valores dos registros, né? Então, a função do drive é justamente essa, acessar a memória do meu device, do meu equipamento, trazer esses valores para dentro dele através do protocolo, do meio físico que o separa, né? E associar cada endereço a respectivo tag que foi previamente criado, né? Como a gente está usando aqui o Modbus sobre TCP, aqui na estação eu vou colocar o endereço IPv4 do meu CLP. Por que está 127.001? Porque é o endereço do host. Como a gente vai estar simulando, né, através do simulador Modbus, o próprio computador que eu estou rodando no supervisório, ele tem o meu simulador, que é o host 127.001, porta 502, equipamento número 1. Tá? Então tem que ser do jeito que está desenhado aí, 127.0.0.1, 2 pontos, 502, 2 pontos, 1. Legal. Então essa planilha, do jeito que ela está preenchida, como é input status, observa que eu coloquei aqui no read trigger um tag chamado input status. Isto é, a planilha, eu vou mostrar para vocês, ela só vai funcionar quando esse tag mudar de 0 para 1 ou de 1 para 0. Tá? Toda vez que ele mudar, a planilha vai executar uma leitura. E a função que vai ser utilizada, quando eu habilito aqui, é a função 2. É a função que significa ler uma entrada discreta. Bacana. A próxima planilha vai ser a planilha Coils. A planilha Coils, observe que agora eu estou preenchendo aqui com tag em read trigger e write trigger. Isto é, toda vez que um tag modificar, ela vai fazer uma ou leitura ou escrita de um coil. Porque o coil eu devo poder escrever e ler nele, né? Então, do lado direito, vocês têm o mapeamento do PLC, que a gente já viu. E do lado esquerdo, nessa planilha, é o driver do supervisório, onde 0x corresponde à faixa de coil
E o número 1234, né, vai corresponder ao endereço Modbus lá do meu CLP. E do lado esquerdo, em tag name, eu tenho os tags do supervisório, todos do tipo booleano, que vão receber esses registradores Modbus, tá? Bacana. E para ler e escrever em Coil, para ler a gente vai estar usando a função 1 e para escrever a função 5. Nesse supervisório aqui eu não tenho que colocar a função 1, função 5. Não, automaticamente ao você habilitar lá, ele já sabe que vai ser a função 1 para ler e a função 5 para escrever. Tem supervisório que você tem que escrever lá, função 1, função 5, aqui não. Legal. A outra planilha é a planilha Input Register. Do lado direito nós temos aqui o mapeamento do PLC, tá vendo? Endereço 30.001, 2 e 3, que é a velocidade do motor, o display de contagem de peças e o display de passos da máquina. E aqui na planilha do driver nós temos o nome, né? Input Register, eu dei o nome Input Register. O read trigger aqui é só leitura, então eu só habilitei esse campo do read trigger. Toda vez que esse tag chamado input register alterar, né, de 1 para 0 ou de 0 para 1, é o tag booleano, a planilha vai disparar uma comunicação. Tá? O CLP é o mesmo, 127.001, e o header é 3x. 3x significando 30.000. 30.001, 30.002, 30.003. Aqui eu só vou preencher o número 1, 2, 3, tá? E aqui, para a gente fazer essa leitura de registrador, eu vou estar usando a função 04, Modbus. Então, se você preencher ali e habilitar, significa que o driver vai utilizar a função 04. Legal. E agora eu vou mostrar para vocês a planilha Holding Register, né? Tudo que for um Holding Register é aquele que você pode ler ou escrever. Ou o CLP escreve e o supervisório lê, ou o supervisório escreve e o CLP vai ler. O CLP é o mesmo, né? 127.001, que é um CLP virtual através do nosso simulador. A faixa header é a faixa 4x, que corresponde a 40.000. E ali embaixo eu vou somar 1, é o 40.001, que é o mesmo endereço Modbus que foi mapeado lá no PLC. Bacana. E para fazer essa leitura e essa escrita de um registrador, eu vou usar a função 3 e 6. Beleza. Aqui está a cara do simulador Modbus que a gente vai utilizar, que a gente utilizou em outra ocasião, né? Os campos que nós vamos preencher são esse. O endereço do escravo, quer dizer, o modo dele é escravo, slave. Nós vamos habilitar aqui a parte IP, né? RT ou TCP, porta 502, que é o protocolo Modbus. Modbus Slave é o ID, que no caso é o 1. Coils são 4 coils. Input status são 8. Input register são 3. E holding register são 1. Então nós vamos fazer desse jeito e colocar o simulador para rodar, né? Então vamos ver, pessoal, como que é isso daqui na prática. Então, primeiro de tudo, vamos abrir o nosso supervisório e criar uma aplicação. Então eu vou colocar aqui vamos colocar uma aplicação nova, vamos chamar assim, Modbus Discretos. Plataforma eu vou escolher a Embedded, eu vou escolher 4K, não escolha uma versão acima de 4K, senão a licença educacional não vai valer, né? 4.000 tags é mais que suficiente. Então, ok. Eu não vou mexer aqui na resolução do computador, mantém, do monitor.
Não vou habilitar o sistema de segurança, tá? Então eu vou dar um next, next, next e finalizar. Joia. Então a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é apertar aqui a abinha global, vir aqui no Project Tags, e aqui agora nós vamos colocar todos os tags que o supervisório vai receber lá na sua planilha de comunicação, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Start, fim de curso 1, fim de curso 2, fim de curso 3, fim de curso 4, e Stop, Reset e Inversor. Aqui, pessoal, são todos os sinais que eu quero monitorar, tá? Então, são input status, né? Estado I 0.0 do CLP. E assim por diante. Esse de baixo vai ser o ponto de entrada I 0.1 do CLP. E assim por diante, tá? Todos esses pontos são booleanos. Então você pode chegar aqui e apertar booleano assim, ou você pode vir aqui e apertar a letra B. Legal. Então esses pontos são pontos que eu desejo monitorar o estado do meu CLP, né? São pontos que estão lá na entrada do meu PLC que eu quero mostrar no supervisório. Joia. Agora vamos pegar os pontos de saída. Por exemplo, liga e desliga inversor. Vamos colocar SW1, SW2, SW3. Aqui é tudo booleano também. Legal. Vamos colocar agora aqueles registradores que eu quero ler. Por exemplo, velocidade, motor. Vamos colocar tudo junto. Velocidade, motor. O outro seria display, contagem. O outro seria display de passos. Legal. Como eles são valores e não apenas um estado 0 e 1, né? Então eu vou deixá-los como integer, né? Que vão representar um valor para mim. Então os tags da minha aplicação, pessoal, faltou uma, né? É o que eu vou mandar a velocidade para o motor. Então é o setPoint velocimotor. Pronto. Então, agora eu vou salvar. Então eu já tenho aqui os tags da minha aplicação. Eu não vou comentar aqui só para a gente ganhar tempo, né? Mas seria bacana se a gente o fizesse. Então vamos colocar aqui agora na parte de comunicação. Agora nós vamos utilizar o que? O driver Modbus. Só que como eu estou usando o simulador que está fazendo a troca de dados lógica aqui via TCP, eu vou usar o driver Modbus TCP. Então, vem aqui na planilha de drivers, né, aperto a última aba aqui. No Indusoft é a mesma coisa. Vem aqui em drivers, botão da direita, adicionar, remover. E aqui tem todos os drivers disponíveis no meu supervisório, né? Aperta em cima de qualquer um e aperta a letra M. E aí eu vou procurar o MOTCP. Esse aqui, ó, Modbus Protocol. Seleciona e dá um OK. Ele vem parar aqui, ó. Agora, eu vou colocar 4 planilhas de comunicação, uma para cada faixa de registros. Então, a primeira eu vou chamar aqui de Input Status. Aqui, Input Status, eu vou colocar aquele tag que eu falei para vocês. Input Status. Esse tag não existe. Quando der um Enter, ele vai querer criar. E eu o crio aqui como booleano. Eu poderia ter criado lá.
Para que vai servir esse tag? Para eu habilitar a minha planilha e a gente poder analisar o frame de comunicação, tá? Somente quando esse tag mudar de 0 para 1 ou de 1 para 0 é que a planilha vai funcionar. Na prática, eu poderia associar isso daí com a mudança de algum tag. O tag mudou, ele dispara a planilha. Se não mudar, não faz comunicação. E assim a gente deixa o nosso driver mais eficiente, né? Vamos salvar essa primeira planilha. Aqui, Station é 127, porta 502, ID 1. Header, como é input status, é 1x2.0, tá? E agora vem o endereço. Eu vou estar monitorando 8 pontos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joia. E do lado de cá eu vou colocar os tags do meu supervisório. Então eu vou lá na aba Global. Então eu vou pegar esses tags aqui. Ctrl C neles. Vem aqui. Ctrl V. Tá? Então aqui é o endereço Modbus do meu device, no caso o CLP. E aqui são os tags, né, que o supervisório vai indicar lá na tela que a gente vai criar depois. Então, vamos salvar. Beleza. Então, essa primeira planilha está feita. Vamos fazer a segunda planilha agora. Vem aqui na aba de comunicação, botão da direita, insere coils. Coils agora eu vou querer ler e escrever. Então, eu vou criar 2 tags aqui para habilitar a leitura e escrita. Coil underline R, para dizer que é um trigger para leitura. Vamos criá-lo como sendo booleano. Aqui eu coloquei o nome errado, né? Coil. Aqui ele vai dar. Pronto. Coil R e aqui embaixo. Coil underline W. Vamos criar também como sendo booleano. Joia. Esses coils vão aparecer lá na planilha. Vamos ver? Datasheet View. Vamos salvar o projeto. Ainda não apareceram aqui. Deixa eu ver aqui. Coils. Botar lá. Mandar o verificar que ele vai. Olha lá. Esse daqui eu fiz errado. Então, coil R, coil W. Joia. Vamos voltar lá agora. Então, agora eu vou colocar aqui o endereço, né? 127.0.0.1, porta 502, ID 1. O header agora é 0x2.0. E aqui o endereço 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar aqueles 4 tags que vão receber o valor, que são esses 4 aqui. Ctrl C, Ctrl V. Salva essa planilha. Joia. Mais uma planilha feita. Agora nós vamos criar a planilha Input Register. Botão da direita em cima do drive. E vamos chamar aqui de Input Register. Opa! É o horário. Input Register. Aqui eu vou colocar assim, ó. Input Register underline R. É um tag para dar um trigger.
Vamos colocá-lo como booleano. Show. E aqui, 127.0.0.1, porta 502, ID 1. Legal. Header, agora, o input register é a faixa 30.000 em diante, então é 3x2.0. E aqui nós vamos ter 3 memórias que nós vamos ler do PLC, né? 1, 2, 3, ou 30.001, 30.002, 30.003, de acordo com o mapeamento feito no PLC. E aqui nós vamos colocar os 3 tags que nós criamos para isso. Ctrl C, Ctrl V. Salva, planilha 3. Agora a planilha 4. Botão da direita, vamos chamá-la de Holding Register. Aqui o read trigger eu vou colocar assim, Holding underline R. Não existe, vamos criá-lo como booleano. E aqui o Holding underline W. W. Também não existe, vamos criá-lo como booleano. Esses tags, eu só estou criando eles para a gente poder manipular o momento que a planilha vai se comunicar. Na situação prática, você ia colocar ali um valor 1, por exemplo. Aí ele sempre vai, ou melhor, na prática você colocaria um aqui no enable read e um aqui no write. Porque assim, toda vez que o tag mudar, ele vai estar com essa planilha em funcionamento, tá? Depois eu vou mostrar isso aqui para vocês. 127.0.0.1, porta 502, 2.1. Agora o header, né, é o 4x, né? 4x 2.0. Aqui vai ter só uma memória. Então, aqui essa memória, ela vai ser... Eu posso também, pessoal, olha, clicar 2 vezes aqui e buscar lá, né? É um integer, é o set point da velocidade do motor. Então, salvar. Pronto. Então, eu já tenho a minha planilha, todas as 4 instâncias aqui de comunicação configuradas, né? Input status. Eu vou pegar esses tags aqui, vou dar um Ctrl C e vou colocar aqui nessa janela Watch, dar um Ctrl V aqui no DB1. Vou pegar a segunda planilha, vou dar um Ctrl C aqui, vem no DB2, vou dar um Ctrl V. A terceira planilha, Input Register, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui, Ctrl V. E a quarta vai ser o Holding Register, Ctrl C, Ctrl V. Bacana. Então, para que eu fiz isso? Só para eu poder monitorar esses tags quando eu tiver com o meu simulador. Porque eu não, nesse vídeo eu não vou criar as telas, tá? No próximo vídeo eu crio as telas e mostro o supervisório funcionando. Aqui na janela Output, eu clico aqui dentro dela, botão da direita, em Settings eu vou habilitar comandos de leitura, comando de escrita e um analisador de protocolo. Pronto. Tudo certinho. Tá? Então aqui agora nós vamos minimizar o supervisório e agora eu vou chamar o simulador. Simulador, Modbus, ele roda por 1 hora. Fecha aqui. E aqui agora nós vamos configurá-lo para 4 coils, 8 input status, 3 input register e 1 holding register. Observe, ele vai ser slave, né, o fornecedor de dados para o meu supervisório. Ele é do tipo RTU-TCP, joia. Dá um OK. Bacana. Agora eu vou colocar esse simulador para rodar. Então, on.
Tá lá, ó, IP Listening. Joia. Agora vem aqui no supervisório e vamos colocar o supervisório para rodar. Apareceu essa tela cinza. Essa tela cinza é porque eu não tenho nenhuma tela configurada. Isso aqui é o ambiente runtime. Eu vou minimizar, minimizar não, arrastá-lo aqui embaixo. E observa aqui que a janela Output, ela está dando uma mensagem Drive foi inicializado. Tá? Bacana. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa janela Output, tirá-la, e a janela Watch também eu vou tirar. Eu vou deixar o supervisório aqui embaixo. Tá? Então, aqui agora nós temos o... Vamos analisar primeiro o input status, tá? Input status. Então, aqui agora eu tenho... Aqui é o meu simulador. Então, vamos mostrar o status. Aqui está o status. Joia. Então, olha só, pessoal. Todos os 8 pontos estão indicando 0. Isto é, significa que o meu PLC ele não está recebendo nenhum sinal na sua entrada. Tudo desligado. Eu vou agora, eu vou chegar agora, na primeira planilha, eu tenho aquele tag chamado Input Status. Vamos colocar ele aqui, ó, Input Status. Quando eu acionar esse tag Input Status, eu vou colocar um Enter. Quando eu fizer isso, observa que aqui na janela Output, ele está dizendo assim, ó, grupo número 1, ok. Isto é, a primeira planilha que eu criei, que é Input Status, funcionou. E aqui eu tenho um frame de transmissão e um frame de recepção. Em 6 conjuntos em 6 campos, né? Ele está me dando aqui, ó, número do meu device, que é o número 1. Função 02 Modbus, que é o quê? A leitura de status de entradas digitais, ou simplesmente input status. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora no meu CLP, né, e vou simular que o ponto 1 tem 1. O ponto 3 tem 1 também, e o ponto 5 tem 1. Então, ficou desse jeito, ó, 1, 0, 1, 0, 1. Observa que aqui no supervisório eu ainda não tenho essa atualização, está tudo em 0. O que eu vou fazer agora, eu vou dar um trigger naquele tag que habilita a planilha. Então, eu vou colocar aqui 0 e vou dar um Enter. Quando eu faço isso, o que acontece? Houve aqui uma nova comunicação, ele deu o comando 2 e o escravo respondeu a esse comando. Beleza. E o meu supervisório, agora ele já recebeu o valor atualizado. 1, 1, 1 e 1, que corresponde ali. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora chegar aqui e vou colocar tudo 0. 0, 0, 0. E vou deixar o ponto 6 em 1 e o ponto 7 em 1. Tá? Então ficou desse jeito, ó, tudo desligado, o 6 e o 7 em 1. Eu vou chegar aqui nessa janela de saída, eu vou dar um delete para ela ficar em branco. Agora eu vou chegar aqui no meu supervisório e vou dar um trigger no input status. Quando eu der um enter, ele vai fazer uma nova leitura. Então tá lá, em escravo 1, função 2. Então, olha lá como ficou no supervisório. Ele leu, que está tudo em 0, e os 2 últimos ele atualizou. Então, essa primeira planilha funcionou direitinho, tá?
Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agora para a segunda planilha, Coils. Tá? Então, eu vou limpar a minha janela de saída, vou fechar aqui, e eu vou agora lá no Coils, eu peguei esses dois tags aqui, ó, Ctrl C nele, no read, e o outro é Ctrl C write. Legal. Então, beleza. Agora eu venho aqui no display, Coils. Tá tudo desligado. Agora, o supervisório, ele está lendo o que tem no CLP. Está tudo desligado. Eu vou dar um comando de leitura, só para ver o que acontece. Ó. Então, eu vou dar aqui, ó, Enter. Quando eu dou um trigger na leitura, ele me colocou a função 1. Né? Escravo 1, função 1. O que é a função 1? Leitura do estado dos coils. Né? Bacana. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte agora. Ó. Eu vou apagar aqui. Joia. E agora eu vou fazer... eu vou dar um comando para ligar o inversor. Por exemplo, o supervisório colocou 1 no comando para ligar o inversor, que é o LD inversor. Joia. Agora eu vou chegar aqui nesse coil write, né? Vou dar um trigger nele. Vou colocar 1, Enter. Quando eu faço 1, Enter, ele me mandou a função, ó, para o escravo 1, olha o frame aqui, ó, a função 0f. 0f corresponde ao código 15, né? Que significa a escrita em coils, né? Em múltiplos coils. Legal. E olha lá em cima no meu simulador que apareceu o número 1. Agora eu vou colocar os outros pontos também em 1. Ó. O SW1, só o SW1, vai. Eu vou chegar agora no coil W e vou colocar 0. Se eu der um Enter, ele deu um trigger e, de novo, ele vai dar a função 15 e lá em cima, observa que o ponto 2 mudou para 1. Legal. Agora eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o PLC agora desligar o primeiro ponto, que é o inversor, e vou fazer também desligar o segundo. Então, observa, tudo desligado. Agora eu vou chegar aqui no meu supervisório, deixa eu apagar essa tela, e vou dar um comando de leitura. Vou dar um trigger de leitura. Está em 1, então eu vou colocar o 0. Se eu der um Enter, observa que ele usou agora a função 1. A função 1 faz o quê? Leitura do estado de coils. Ele leu, trouxe aqueles registros para dentro do supervisório e ficou tudo zerado. Depois a gente vai criar uma telinha para a gente ver isso daí. Bacana, então vimos também essa planilha coil. Vamos apagar a tela aqui. Vamos fechar o display de coils. E vamos agora abrir a planilha de input register. Vamos pegar esse tag aqui, vamos vir aqui e colocá-lo aqui para a gente manipular o trigger. Joia. Vamos agora display input register. Vamos mostrar aqui agora. Beleza. Tá tudo em 0. Então eu vou chegar aqui no input register 1, o valor 30.001, faz de conta que o CLP está com o valor 1111, tá? Dá um accept. Então, esse valor está dentro do PLC. Na posição 30.001 tem um valor 1111. Agora eu venho aqui no meu supervisório, faz de conta que eu entrei na tela de leitura analógica. Aí o supervisório vai ver que eu entrei naquela tela e vai me habilitar a planilha. Então eu ponho 1, Enter. Quando eu faço isso,
o frame vai estar aqui, ó. O mestre está transmitindo, né, em 6 caracteres o endereço 1 do escravo, a função 04, que é a leitura de registro, e nós estamos habilitando esse valor e aparecendo aqui, ó, velocidade do motor 1111. Joia. Agora eu vou apagar aqui. E vou agora no registro, no segundo registro, eu vou colocar o valor 2222. Pronto. Então lá no CLP agora ele está lendo isso. Na memória do CLP tem um valor 2222. Agora eu vou habilitar o supervisório para ler esse valor. Então vamos trigar aqui e mudou para 2222. Ele deu a função 04. Olha lá. O número 1 representa o número do escravo. E o 6 significa que são 6 caracteres, né? 6 campos. Joia. Agora eu vou colocar no terceiro endereço 3333. Agora vem aqui, dá um Enter. E mudou novamente. Deu a leitura certinha, tá? Então vamos fechar agora o display de input register, vamos apagar a janela de saída e vamos agora para o holding register. Holding register, eu tenho aqui 2 tags. Vamos colocar esse primeiro e vamos colocar o segundo. Um para habilitar o trigger, né, de leitura e outro de escrita. O holding register agora, vamos habilitar aqui o display do holding register, vamos trazê-lo aqui, só tem um. Agora, o holding register, tanto o PLC pode escrever e o supervisório lê, ou o supervisório escreve e o CLP lê o que ele escreveu, né? Pois trata-se de um set point, uma temperatura que eu quero que o forno chegue, uma velocidade que eu quero que a bomba gire, etc. Então vamos imaginar então que o supervisório agora quer escrever um valor. Então eu venho aqui, ó, e ponho um valor, por exemplo, 45 Hz, por exemplo. Agora eu vou dar aqui no holding W, eu vou dar o número 1. Quando eu der um Enter, ele vai estar em 9 campos, né? Ele aparece aqui, ó, o endereço do escravo 1 e o valor 10. Ué, mas não existe função 10. É porque esse valor está em hexadecimal. 10 em hexadecimal significa o número 16. Então ele está escrevendo esse valor, né, a função 16. E olha lá que lá apareceu 45. Agora eu vou dar um delete aqui. E agora vamos supor que uma IHM trocou o endereço lá no PLC para 55. Tá? Estou supondo que esse valor tenha mudado. Então ele está agora, ó, 55. Lá no supervisório está 45. Agora eu vou habilitar uma leitura. Enter. Aí ele está fazendo a função 3. Ó. Ele está fazendo uma leitura de um registro. E leu o valor 55. Então, pessoal, a nossa planilha funcionou bonitinha. Tá? Todos os registros funcionaram. Agora vamos simular um problema aqui, tá? Então, o meu supervisório, como eu arrastei aquelas janelas para fora, eu posso vir aqui agora em View e dar um Restore Default. E eu vou deixar todos os... Agora, como eu disse para vocês, para eu ver a minha planilha funcionando direto, eu posso fazer assim, ó. Vou dar um stop, eu não posso mexer no supervisório com ele rodando. Vamos dar um stop no meu simulador. Já que a gente fez essa análise e deu tudo certo, agora eu vou chegar aqui, ó, e vou dar um Enable Read. Vou colocar um aqui, vou tirar esse tag daqui
Então eu estou sempre habilitando a leitura do input status. Na outra planilha coils, eu vou tirar esse cara daqui, tirar daqui, e vou deixar em 1 também. Vamos chegar agora aqui no input register, tirar esse cara, vamos colocar 1. E vamos no holding register, tirar esse e deixar 1. Para que isso? Toda vez que o tag mudar, ele escreve ou o tempo todo ele vai estar lendo. Joia. Tá? Em cima é o tempo todo está lendo. Embaixo é toda vez que mudar o tag, ele escreve a respectiva função. Beleza, então agora eu mudei e agora eu vou mandar executar. Quando eu mando executar, vai dar um erro aqui, ó. Erro de conexão. Grupo 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque o meu CLP está fora do ar. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá no meu simulador e vou fechar aqui e vou ligar ele aqui, ó. Pronto. Quando eu ligo, pessoal, olha que legal. Eu vou dar um display aqui, monitorar. Ele está, todos aqueles frames de transmissão e recepção estão rodando direto, ó. O grupo 1, 2, 3 e 4. O que é esse grupo 1, 2, 3 e 4? Se eu olhar aqui no supervisório, grupo 1, 2, 3 e 4 são as 4 planilhas de comunicação que eu mapeei. Eu mapeei dessa forma. Mas a gente, quando tem uma massa de dados muito grande, eu posso dividir ainda mais e só habilitar aquela planilha quando eu estiver na respectiva tela, né? Porque não faz sentido, às vezes, eu ficar atualizando um driver de comunicação numa tela que eu não estou. Eu só estou ocupando a rede, o tempo da rede, né? E o objetivo é deixar meu supervisório muito rápido, real time. Então, isso é uma forma da gente, é um artifício que a gente utiliza. Bacana. Que mais agora? Vamos provocar um problema aqui, ó. Eu vou agora, vou dar um stop aqui. Vou dar aqui um stop aqui no meu simulador. E vamos configurar aqui, por exemplo, 4x. Vamos supor que a pessoa colocou o número 1 aqui. Então, 4x1 é 41.000 mais 1, 42.000, né? Então, não, 40.002, 40.002, 40.001 mais 1, 40.002 é o horário, pessoal. Então agora nós vamos dar um run. Quando eu der um run, ele está dando erro de conexão. Agora eu vou colocar o meu supervisor para rodar. Quando eu coloco ele para rodar, o analisador de protocolo é muito útil isso aqui, pessoal. Olha só. Eu vou dar um pause aqui. Aí ele está falando, ó, o grupo número 4 está dando o endereço ilegal. Por quê? Porque eu fugi da faixa aqui, né? Eu estou colocando 4002. Então, como ele não tem lá no CLP esse endereço, ele está chiando. Então, para resolver, eu dou um stop aqui. E muda aqui agora por offset 0. Dou um salva. Como que eu sei se começa com 0 ou começa com 1? Você tem que olhar a documentação do seu drive. Tá? Em termos práticos, você coloca 0. Se ele der esse valor incorreto, você acrescenta 1. É sempre assim no Modbus. Offset 0, 1. Legal. Agora vamos provocar outro problema. Vamos supor que eu estou pegando aqui, ó, 127.002. Vamos pegar um outro endereço aqui. Dá um OK. E vamos ver o que acontece aqui, ó. Tirar a pausa.
Ele continuou aceitando. Vamos pegar um endereço bem diferente aqui, ó. 192.168.10.45. Joia. Vou dar um stop, salva, executa. Agora sim, né? Ele não reconheceu aquele endereço. Agora, olha só. Eu vou dar aqui um pause e vamos ver que mensagem que está dando. Ó. Erro de conexão no grupo 4. Ele tá dizendo que não tem conexão com esse endereço IPv4. Afinal de contas, eu poderia ter um supervisório e vários CLPs, né, com endereços IPs diferentes na mesma rede. Cada endereço, cada CLP teria seu endereço IPv4, mas todos eles com protocolo Modbus. Bacana. Então vamos voltar aqui para o 127.0.0.1. Eu venho aqui, ó, Ctrl C. E aqui um Ctrl V. Joia. Stop. Salva. Executa. E vamos aqui tirar a pausa aqui. Agora voltou a ficar tudo normal. Olha lá. Tá? Então é isso, pessoal. Nesse vídeo eu mostrei para vocês a comunicação Modbus com o equipamento, né, simulado aqui, em 4 faixas de registros: 0x, 1x, 3x e 4x. No próximo vídeo eu vou mostrar essa mesma comunicação somente com registros do tipo 4x. Então nós vamos pegar input status e coils e concatená-los no único registro. Tá? Então nós vamos ver como que a gente vai fazer isso daí. Nós vamos usar a planilha matemática do supervisório para fazer a decomposição desses sinais. No próximo vídeo a gente faz isso e depois a gente cria um supervisório com essas duas formas de comunicação, né? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.